Hoje a nossa live, então, é uma live especial. Nós temos aí a participação do Dr. Jorge. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do assistente técnico na visão dos profissionais, né, de saúde e segurança, no caso nosso, que está participando, e do advogado, né, que a gente tem a honra aí de receber o Dr. Jorge. Doutor, apresenta aí para o pessoal, mostra e fala um pouquinho quem que é o senhor aí, por que o senhor está aqui conosco hoje. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, dizer que a honra é toda, é uma satisfação, na verdade, tremenda participar do evento de vocês, que é muito salutar, viu? Diga-se de passagem. Bom, meu nome é Jorge Alvim, sou advogado, especialista em Direito Processual Civil, possuo extensão em Direito Médico, Odontológico e da Saúde, pós-graduando em Direito Médico, Odontológico e da Saúde pela USP, e tenho aí essas participações, essas parcerias, na verdade, com o Júlio, com o Tiago, e tem um Instagram bacana também, que divulga aí algumas modalidades de trabalho, que é o Saúde Jurídica. No final, a gente repassa isso. E essa parceria aí, né, Júlio? De longa data já, e vem crescendo aí as demandas e a participação efetiva dos assistentes técnicos, cada vez mais importante, né, no ambiente jurídico, que nos dá aí subsídio imprescindível para poder ter aí um fluxo bacana da demanda, né, ter um resultado positivo. Legal, muito bom. O doutor Jorge, então, muito obrigado, reforçando as palavras do Tiago aí, nós que realmente agradecemos pela participação, disponibilidade, a gente sabe como que é corrido, né? Então, muito obrigado aí por aceitar participar aqui da Quinta da Perícia e trocar, né, algumas palavrinhas, trocar algumas ideias aí conosco e, obviamente, para todo o público que está nos assistindo aqui. Eu acho que essa interação de perito, assistente técnico e advogado, eu acho que ela é muito interessante, né? Então, a gente espera passar para vocês aqui hoje, né, o pessoal que está acompanhando aí, para quem está ao vivo e para quem também vai assistir depois no replay, alguns pontos de vista aí, não só meu e do Tiago, mas também do advogado Dr. Jorge Alvim. Bom, começando então o nosso conteúdo técnico, né, Júlio? Primeira coisa que a gente precisa entender, assim, rapidamente, antes de entrar na importância, de onde surge o assistente técnico, né? No caso aqui, pensando no trabalhador, né? Aonde pode iniciar? Primeiro, então, nas demandas trabalhistas, né, que são movidas pelos trabalhadores contra a empresa ou contra a Previdência, né, seja o INSS ou seja a Previdência na qual ele está vinculado, certo? Quando se trata de empresa, nós estamos falando, então, de ações que envolvem insalubridade, envolvem periculosidade, retificação de PPP, avaliações das condições de trabalho, acidente do trabalho, às vezes até horas em itinerário. Tá? Você pode ter a participação ali de um assistente técnico para poder apoiar, né, e atuar ali junto ao reclamante. E quando nós estamos falando de ações que envolvem, então, a participação da Previdência, no caso do INSS, nós estamos falando de condições que geram aposentadoria especial. Aí a gente vai remeter lá a Decreto 3.048, Instrução Normativa 77 do INSS e outras legislações aplicáveis, né, claro, ao ano em que o objeto de estudo está acontecendo, né? Então, lá o segurado trabalhou em 1999, então nós vamos buscar lá a legislação pertinente àquela situação em 99. Então, essa é uma das áreas aí, né, uma demanda surgindo para o assistente técnico. Exatamente, Tiago. Então, assim, a gente precisa fazer essa introdução, né, para poder explicar de onde vem, né, de onde é que surgiu o assistente técnico, né? Deixando claro, pessoal, que as perícias, né, elas podem ocorrer em diversas áreas, né? O foco aqui hoje é segurança do trabalho, porque as perícias que eu e o Tiago participam é de segurança do trabalho, né? Mas existem perícias na área da engenharia civil, agricultura, mecânica, ambiental, administração, contabilidade, enfim, existem inúmeras áreas, né? Inúmeras perícias de diversas áreas, né? O Dr. Jorge também, né, por exemplo, né, é um médico especialista, principalmente na parte médica, né, doutor? Eu sei que você tem um foco aí, então, assim, eu acho que a grande demanda do senhor hoje em dia é perícias também relacionadas na área médica, não é isso? A advocacia hoje, a minha advocacia especificamente, né, é voltada para a área da saúde médica e odontológica.
E tem crescido muito, principalmente as demandas relacionadas aos médicos no ambiente de trabalho, principalmente do setor público. Isso porque alguns órgãos, algumas entidades começaram a cessar a insalubridade que é devida a esses profissionais, e eventualmente é necessário, eventualmente não, quase que sempre é necessária a intervenção judicial para o restabelecimento e verificação ou readequação daquele setor. E é extremamente importante a participação do assistente técnico. Isso é imprescindível. Por quê? Porque ao mesmo tempo que existem questões jurídicas relacionadas, existem questões técnicas que sequer passam pela minha cabeça, que precisa andar para ali com o assistente técnico, visando sempre o sucesso da demanda e, óbvio, revertendo isso em favor do cliente que possui o direito, que vai ter efetivamente um comparecimento ali do assistente técnico, que também vai verificar se há essa possibilidade ou não, sempre sendo realista também, né, Júlio? Claro. Com certeza, doutor, com certeza. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre essa questão do realista, né? Talvez até desses processos atuais aí, sobre as reuniões pré, né? Tipo, antes lá do processo começar, nós vamos chegar nessa etapa aí. Pessoal, resumindo, né? Resumo do resumo, né? O trabalhador sentindo-se prejudicado, né? Falando agora das demandas periciais de segurança do trabalho, né? O trabalhador sentindo-se prejudicado, ele procura então lá o doutor Jorge, procura um advogado, né? Reclamando de alguma coisa. Fala, doutor, sai da empresa lá, a empresa me mandou embora, eu acho que eles não fizeram o acerto correto comigo, está faltando não sei o quê, depositar o FGTS, está faltando o pagamento de horas intíneres que eles não pagavam, está faltando não sei o quê, eles não me davam, lá não respeitava, né, o horário de refeição, eu estava exposto lá a ruído, a calor, eu não recebi insalubridade, ou não sei o quê, enfim, né, ele vai procurar o advogado relatando, né, o seu caso, etc. e tal. O advogado, então, vai estudar o caso, né, vai montar o processo, vai negociar lá com o cliente, enfim, e vai, então, ingressar com a ação. Pessoal, estou resumindo aqui, né? Após passar algumas etapas aí dos trâmites, né, judiciais, o juiz, então, ele vai definir lá, vai agendar uma audiência e vai, em uma dessas audiências, ele vai tentar a conciliação. Tá? É importante a gente deixar claro, né, que o judiciário sempre tenta a conciliação. Quando não há conciliação, que, enfim, o processo segue, né, mas essa é a primeira tentativa do juiz, né? Conciliar entre reclamante e reclamada, né? Então, é um requisito processual hoje, né? É um requisito processual, exatamente. Requisito processual. O próprio NCPC fala sobre isso, né, doutor? Isso. Então, não havendo a conciliação, né, o processo segue, e aí, se for matéria técnica de segurança do trabalho, então, nomeia-se lá um perito, né, define-se a perícia técnica, e aí o juiz, ele vai nomear um perito para poder fazer essa checagem, né, fazer a averiguação técnica daquilo que o trabalhador está alegando, né, que ele estava exposto, né, a mais conhecida aí é a insalubridade, né, mas como o Tiago citou, pode ser insalubridade e periculosidade, ele pode estar requerendo as duas, né. Ele pode estar requerendo apenas periculosidade ou as demais. O Tiago citou retificação de PPP, né, horas intíneres, avaliação das condições ambientais de trabalho, né, o cara estava exposto lá, não tinha água para beber, né, Tiago, não tinha banheiro para ele usar, não sei o quê, não sei o quê. É um outro tipo de perícia que não era comum antigamente e tem surgido aí nos últimos tempos, né. Nesse momento, a partir do momento ali que define-se então a perícia, né, e o juiz nomeia um perito, as partes, elas podem então contratar, né, indicar um assistente técnico, né, contratar um assistente técnico. Diferente do juiz que nomeia um perito, que está lá cadastrado na vara do trabalho, as partes, formada por advogado e reclamante, contrata lá o seu assistente técnico, bem como a reclamada, né, a empresa e o advogado dela vão lá buscar um assistente técnico também no mercado, tá? A orientação nossa, né, a orientação do Tiago e a minha, que inclusive a gente passa isso para os nossos alunos, né, do curso de formação de peritos e assistentes técnicos, é o seguinte: no caso do reclamante, assistente técnico do reclamante, nós entendemos que o assistente técnico do reclamante ele não tem que entrar nessa hora, nem do reclamante nem da reclamada. Ele não tem que entrar nessa hora que o juiz nomeia um perito, ele tem que entrar no processo lá atrás. No caso do reclamante,
o assistente técnico, ele deveria ser contratado no momento que o trabalhador procura o Dr. Jorge, por exemplo. Doutor Jorge, eu ficava lá exposto a ruído, a calor, não sei o quê, agentes biológicos, tal. Nesse momento, aí é o ponto-chave, porque é o momento do assistente técnico analisar tecnicamente se vai dar jogo ou se não vai. É muito comum, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? O trabalhador achar que tem direito à periculosidade porque ele faz trabalho em altura. É perigoso, é muito perigoso pra caramba, diga-se de passagem, né, gente? Mas gera não é uma perigoso. confusão, né? Como é que é, doutor? Gera uma confusão no trabalhador. Isso é comum. Isso é comum. É comum, né, doutor? Então tá aí, não me deixa mentir, né? Eu mexo com tal produto, tá, mas não dá periculosidade, isso, enfim, né? É a lei, então a gente precisa. Não quer dizer que a atividade não é perigosa, né? Mas ela não está, né, lá na listada, né, ou na NR15, no caso da insalubridade, ou NR16, para fins de percepção do adicional, né? Então, após essa análise técnica por parte do assistente técnico, né, antes de ingressar com o processo, tá, gente? Analisando se vai dar jogo, né? Aí sim existe a tomada de decisão, onde o assistente técnico vai falar para o Dr. Jorge, por exemplo, Dr. Jorge, pode ingressar com o processo, porque dá liga aqui, vai dar jogo. Ou não, não ingressa, porque pelo menos no tocante à insalubridade, por exemplo, no tocante à insalubridade, não vai dar. O trabalhador aí, pelo que ele me relatou, ele não tem jus, não faz, né, não tem direito à insalubridade, não. E aí é óbvio, o advogado ele vai ingressar pedindo as demais coisas lá, principalmente relacionadas ao departamento pessoal, né? Horas em TINES, em FGTS, enfim, aquela coisa arada toda, né? Então, esse é um ponto. Já o assistente técnico da reclamada, ele também entra lá atrás no processo. De novo, gente, é a nossa orientação, que a gente sempre fala, né? A gente já divulgou isso em aulas aqui, e a gente sempre fala isso para os nossos alunos também, né? O assistente técnico da reclamada, ele deveria ou deverá entrar no momento em que a empresa recebe a notificação, né? Ou seja, é o momento que ela fica ciente que um trabalhador dela ingressou com uma ação na justiça contra ela. Mesma situação, o advogado da empresa, então, da reclamada, ou o gestor da empresa, o diretor, o gerente, nesse momento deveria contratar lá o assistente técnico para poder ver qual que é a defesa da empresa, o que a empresa tem de defesa, se consegue defender ou não. Não, consegue defender, pode tocar o processo que nós vamos defender. Ou falou, olha, analisei aqui, não tá bom não, a situação de vocês não tá legal não, do ponto de vista técnico em segurança do trabalho. Não tá legal não, faz um acordo, tenta fazer um acordo, porque se for seguir para a perícia, pode dar ruim para nós. Então, né, Thiago, esse é o nosso ponto de vista, é a nossa observação, né, a nossa sugestão que a gente sempre passa para o pessoal, né? Exatamente. Ô, Júlio, com relação às nomeações e contratações, como é que funciona isso também? Vou passar para o pessoal, né? Uma coisa que precisa ficar entendido, o perito oficial, ele é sempre nomeado pelo juiz. Tá? Existe até um item lá no Código de Processo Civil que permite que as partes, em consenso, escolham um perito, né, e passe isso para o juiz. Na Justiça Trabalhista isso não acontece. Tá? Nunca tem esse consenso para começo de conversa, e às vezes, dependendo do tamanho da jurisdição daquela vara, você não conhece os peritos, então não dá para você ficar aí indicando, né? Então, a indicação, ela parte, tá, do juiz. Então, e muitos profissionais relatam uma dificuldade para entender como é que isso funciona, como é que eu faço para ser nomeado, poxa, eu preciso entrar para... isso é uma coisa que a gente até fala, né, Júlio, no nosso curso, a gente tem uma aula sobre isso, explicando como ser nomeado, né, quais as estratégias que você utiliza para ser nomeado, tá? E isso dá certo, pessoal, essa estratégia nossa dá certo, vocês vão ver aí, nós temos depoimentos aí, muitas pessoas que já começaram a trabalhar, né, nessa área, então é possível sim você ser nomeado. Esquece aquele negócio que você precisa de QI, só entra para trabalhar com perícia quem tem QI, mentira, tá? Derruba isso aí por terra com você. Quem tem QI consegue entrar? Lógico. Facilita, mas claro. Facilita, claro, mas só quem tem competência continua, tá? Então, se aquele cara não tem competência, ele entra, faz uma, duas e depois nunca mais, tá? E o assistente técnico? Né? Como é que funciona, então, a questão do assistente técnico? Ele é contratado por uma das partes, seja o reclamante ou a reclamada, tá? E essa contratação, né, ela vai demandar de uma negociação pessoal. Tá? Então, como assim a negociação? Eu quero prestar serviço, o Dr. Jorge está procurando alguém, eu vou entrar em contato com ele, ou ele vai entrar em contato comigo, e nós vamos fazer uma negociação ali, de valores, de estratégia, de como fazer, do que fazer. Então, isso é definido entre as partes.
Uma vantagem de ser assistente técnico, você, para cada processo, pode ter 2. Então, você tem 2 oportunidades de trabalho para cada processo, no mínimo. Ah, como assim? Você pode ser assistente técnico do reclamante ou assistente técnico do reclamado. Então, se na sua região tem lá 10 mil perícias para serem realizadas, você tem ali mais 20 mil oportunidades de trabalho. Tá? Por quê? Para atuar nos 2 lados. Tá? E no nosso curso também nós temos uma aula exclusiva explicando como é que você faz para ser contratado como assistente técnico, como se apresentar e tudo mais. Inclusive, né, Júlio, nós vamos dar um exemplo aqui hoje de como você utilizou essa técnica, né, para poder trabalhar aí, às vezes até com... Sim, exatamente. Inclusive, é aquele negócio, né? Não adianta só, isso aconteceu, né? Eu já citei alguns exemplos aqui envolvendo, né, o Dr. Jorge, que é um dos advogados que eu tenho parceria, né? E nada melhor do que ele para poder citar isso, para exemplificar isso para o pessoal, né? Porque quando é só a gente falando, às vezes alguém pode achar que, sei lá, que é mentira, né? Enfim. Então, acho que é importante a gente trazer aqui, né, o advogado e ele dar, né, a opinião dele, como que foi, como que não foi, enfim. Acho que isso é muito interessante. Doutor, quer complementar algum ponto que o Thiago colocou aí? Só seu microfone está mutado, tá? Isso, beleza. É igual, eu reforço aqui, Júlio. Determinadas questões, eu prefiro nem atuar se não tiver a condição de incrementar essa contratação com assistente técnico. É igual você disse também lá atrás, e eu reforço. A gente tem feito o estudo de viabilidade agora das demandas. Isso é muito importante. A participação dos assistentes, Thiago, Júlio, tem acompanhado também esses estudos. Então, isso aí nos fortalece. Então, a participação de vocês, reitero, é imprescindível, principalmente aqui na questão de insalubridade, que eu tenho atuado muito em defesa dos médicos, né? A gente traz isso e faz o estudo de cada caso, verifica, igual bem colocado por vocês, se há pelo menos o mínimo de chance ali de ser revertida a situação, para não se aventurar juridicamente, né? Porque aí vai estar em jogo o direito do trabalhador, o nome do advogado e o nome dos assistentes técnicos. Então, é um conjunto todo aí de relações, né? Então, tem que ser tudo muito bem orientado. Exatamente. Ô doutor, a gente já falou sobre isso aqui em uma das aulas, né? Que, assim, as reclamatórias trabalhistas, elas ganharam qualidade, né? Antigamente, era muito comum o trabalhador ele sair da empresa e já ir direto para o escritório, né? Ele nem ia para casa, já ia para o escritório do advogado e pedia, né, Deus, e pediu tudo, né? Pedia a chave que poderia pedir qualquer coisa. E antigamente, até antes da reforma, era mais ou menos assim, né? Depois da reforma trabalhista, a coisa começou a mudar um pouco por conta da sucumbência, né? Sim. A reforma trabalhista colaborou muito. Melhorou, né? O senhor acha, o senhor também teve alterou muito essa dinâmica aí de aventureiros de plantão, né? Que a gente chama. Porque, vou pedir, se der, Deus, se não der, paciência. E aí, com essa mudança, com os pedidos mais incisivos, mais detalhados, tendo essa participação técnica dos assistentes, isso daí tem ganhado uma dimensão estratosférica, né? Muito importante mesmo. Hoje o cara pensa 2 vezes, né? Tipo assim, quando ele ingressa, porque já existe. É claro que eu acho que ainda tem, sim. É óbvio que tem ainda os aventureiros, sim, né? Com certeza tem. Principalmente quando não é um advogado que tenha noção, né, doutor? Que tenha boa formação, que tenha essa visão da importância, né, de um profissional de SST estar ali assessorando, né? Então, a gente ainda vê alguns aventureiros por aí que, pelo amor de Deus, né? Mas cada um é cada um. Mas não adianta, por exemplo, entrar numa ação, eu acho que fulano nomeou um assistente técnico, vou lá pegar esses quesitos aqui, jogar na minha ação. Ctrl-C, Ctrl-V. Não existe isso, não existe isso de cabeça. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, exatamente. Tire isso de mente. Então, o que eu ia acrescentar é isso, né? Então, a qualidade melhorou. Então, quando o trabalhador ingressa com a ação, é porque provavelmente, né, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que pode dar certo para o trabalhador e talvez não dar certo para a reclamada. Aí também entra a reclamada, né? A empresa também, né?
Se ela faz um trabalho, se ela vem fazendo um trabalho certo, né, um trabalho sério em segurança do trabalho, se ela tem feito a gestão, né, Tiago? A gente fala tanto você também, a gente vive isso também, né, nas nossas consultorias, né? Então, será que a empresa está fazendo o trabalho dela, né? Está fazendo o dever dela, está, enfim, praticando tudo aquilo que as normas prevê? Então, é nesse momento aí que cabe uma avaliação, né? Acaba que a perícia ela é uma avaliação de como que a empresa está do ponto de vista de segurança do trabalho, né? Se vem fazendo um trabalho bacana ou não, né? O doutor, uma perguntinha que não quer calar, né? O que um advogado, né? É claro que é a sua opinião, mas se o senhor quiser também, de forma geral, que o senhor conhece outros profissionais, outros advogados, é óbvio, o que um advogado geralmente espera de um assistente técnico dentro da nossa área, né, de segurança do trabalho? Júlio, primeiro de tudo, transparência. Transparência, porque, igual eu disse há pouco, é a questão que relaciona ali direitos do cliente, nome do advogado e nome dos assistentes técnicos. Então, eu acho que é um ponto de vista meu, e me perdoem se tiverem entendimentos divergentes, isso é natural. Mas o que eu espero é clareza, é a instrução de forma condizente com a realidade. É basicamente isso, né? E um trabalho, obviamente, bem feito, detalhado. E não puxando a sardinha, né? Mas é porque o trabalho do Júlio, do Thiago, eles são detalhistas, eles pegam ali no detalhe, sempre foram muito claros comigo. A gente já até desistiu de ação. Sim. E por questões relacionadas a esse estudo de viabilidade, assim, não vamos aventurar, né? Porque era uma ação que demandava dinheiro do trabalhador. Então, assim, tem que ter essa clareza, tem que ter esse ponto de vista técnico ali, ele tem que ter essa orientação determinante. Bacana. Né? Tem que jogar na mesa as cartas certas ali, e é isso que eu espero. Show de bola. Show de bola. Enquanto advogado. É aquele negócio, né, doutor? Um cara talvez não bem instruído, um assistente técnico talvez não bem instruído, ele poderia analisar o projeto, ver que vai dar ruim, né? Analisar o processo, ver que vai dar ruim e falar, não, pode seguir que vai dar certo. Ou seja, ele está pensando no dele lá na frente, né? Importante destacar, pessoal, nós temos feito bastante trabalho ultimamente, eu e o doutor Jorge, né? Em que esse estudo de viabilidade, até aí a gente não está falando em honorários. Eu não cobro honorários para fazer esse estudo. Isso é eu. Não estou falando que você tem que fazer isso, não. Isso é eu, Júlio. Então, a gente reúne com o reclamante, ou com os reclamantes, ou reclamado, enfim, apresenta o trabalho, vê, analisa, os pontos são esses, são aqueles, conversa com o pessoal, né, para poder entender todo o parangolê ali, para depois seguir com o processo entendeu? E dar andamento, né, no assunto, se vai dar certo, se não vai, e discutir honorários, enfim. Então, é dessa forma que a gente trabalha, né? Mas é isso, né, doutor? Eu acho que você falou, tem que jogar limpo, né? Tem que jogar limpo, tem que deixar, né, tudo claro, né? E pode ser o inverso também, né, Júlio? Por exemplo, às vezes o estudo de viabilidade ele é positivo, mas se não tiver uma instrução adequada, lá na hora de apresentar os quesitos para o perito responder, ele pode apresentar um quesito que é o que a gente não quer ouvir. Então, assim, tem que ter esse tato, tem que ter esse estudo, tem que detalhar. Perfeito, doutor. Show de bola, show de bola. Temos algumas perguntas aqui. Deixa eu já ir respondendo enquanto nosso amigo Thiago não volta. O Everton Macasso tinha feito uma pergunta anteriormente, foi bem na hora que eu estava explicando sobre a questão do momento certo, né, do assistente técnico ingressar, né, no processo. Então, realmente tem que ser no início da ação, exatamente, Everton. É isso que você colocou. O William comentou aí também, né, é muito comum nas ações trabalhistas haver pedido a direitos os quais o trabalhador não tem. Entendo que por falta de orientação. Exatamente, William, por falta de orientação. O trabalhador, ele acha que tem direito de tudo, né? É óbvio que tem trabalhadores que têm um certo conhecimento, né, do assunto, mas a maioria, vamos falar assim, a maioria dos trabalhadores não tem esse conhecimento, tá? Então, você realmente falou tudo aí. Vamos lá. Pergunta aqui do Abrindo
caixas. O assistente pode e deve gerar algum tipo de relatório para ser usado na justiça ou só para esclarecer para o advogado a situação? Com certeza absoluta, é o parecer técnico, né? Então, todo final de perícia, é a nossa recomendação também, né? Tem assistente técnico que não gosta de trabalhar com parecer técnico. Até existem situações aí que, se a gente até fala para os nossos alunos, né? Existem situações que às vezes é bom ser seguro o parecer técnico, né? Mas, de via de regra, né, nós entendemos assim como o perito tem que fazer o trabalho dele e emitir o laudo no prazo e tal, o assistente técnico também. Inclusive, os nossos alunos já ouviram isso de um dos juízes, né, que participa até do nosso curso aí. Ele fala o seguinte, tem muito profissional, muito assistente técnico que fica exatamente esperando o perito anexar o laudo para já entrar batendo no laudo do perito. Ou seja, isso não é bem visto aí por alguns juízes, não vamos falar que é por todo mundo, né? Mas não é bem visto por alguns juízes. E também é o nosso entendimento é que faça o seu trabalho. Você foi lá, acompanhou uma perícia, emita o seu parecer técnico, ou seja, qual que é o seu parecer em relação àquela situação, tá? Então, esse é um dos relatórios, é um dos pareceres, existem outros também, tá? O Celso, doutor, quer acrescentar algum ponto nesse quesito aqui? Não, pode continuar aí, Júlio. Estou esperando você chegar ali numa pergunta ali para a gente... Fechou. Temos uma outra aqui do Everton também, ó. Doutor Jorge, o que mais acontece? O assistente já faz parte do serviço contratado pelo reclamante ou você coloca os dois tipos de serviço? Everton, aí é o seguinte, por questões éticas, eu não posso vincular, né? A gente sempre fala que tem assistentes técnicos que trabalharam em outros casos, parecidos, né, se for o caso, mas por questões éticas, pela própria OAB, eu tenho essa vedação legal de indicar diretamente. E um ponto importante, o assistente técnico, ele é facultativo, mas e isso é uma decisão minha, né, eu levo muito isso em consideração, falo assim, olha, para trabalhar nesse caso, eu preciso de um acompanhamento técnico, porque questões jurídicas não se confundem com questões técnicas ambientais, que envolvem insalubridade, periculosidade, o que for. Existem as questões jurídicas e as questões técnicas. Então, eu, particularmente, sempre opto e deixo isso claro, né, falo assim, a contratação é facultativa, inclusive, se você quiser, eu prefiro não atuar porque traria um risco para a demanda. Eu sempre sou muito claro. E aí, dependendo do caso, porque existem casos e casos. Por exemplo, se você for atuar em nome de um reclamante, pode ser que aquele reclamante, por déficit econômico, não consiga a contratação do assistente. Né? Isso pode acontecer. E aí você tem que abrir o leque de opções. Né? Então, Desculpa, Júlio, a Siri se atreveu aqui, né? Apareceu aqui. E aí você tem que abrir esse leque de opções. Ou você entra com a demanda e se arrisca sem assistente técnico, ou o assistente técnico pode ter uma flexibilização, ou você recusa a demanda. Né? Então, são essas as opções. E existe ainda um caso, né, doutor, que até... aconteceu, acho que a gente pode citar aqui sem problema nenhum, né? É um caso verídico, né? Que às vezes o reclamante ele não quer às vezes contratar um assistente, né? Ou ele talvez não vê necessidade, talvez ele não entende a necessidade, e o advogado assume, né? Fala, não, Júlio, aconteceu isso, doutor. Júlio, toca o bet que eu assumo, tá? Existem situações também. Inclusive, a gente dá essas dicas, né, principalmente para quem está começando assistência técnica, né? De repente, vamos fazer o seguinte, vou entrar no caso como assistente técnico, se ganhar, você me paga. Se não ganhar, aprendizado para os dois lados, o advogado conhecer o meu trabalho, aí, doutor, se eu puder me nomear em outros processos e tal, né? Então, existe isso, né, doutor? Eu acho que é um trabalho em conjunto, é parceria. Parceria, às vezes você ganha pouco, às vezes você ganha um pouco mais, no início, às vezes você ganha, né, começa ganhando um valor menor, depois, né, a outra parte vai conhecendo o seu trabalho, você consegue colocar os honorários aí que você gostaria de trabalhar. Eu acho que a parceria é isso, né? É por aí. É isso mesmo. É isso aí. Temos uma dúvida aqui também do Gabriel.
Doutor, sabemos que existem peritos tendenciosos. Como tentar bloquear esse tipo de profissional nas suas causas? Gabriel, aí é o seguinte, se tiver um histórico que comprometa o ato pericial, o advogado pode impugnar a nomeação, né, trazendo elementos que evidenciem essa tendenciosidade dele, ou se for verificado algum procedimento durante o ato pericial, e aí você também poderá suspender o ato, né? Você tem, eu falo você, eu não sei se você é advogado, mas eu falo o advogado, lá, se estiver presente no ato, ele poderá solicitar a suspensão desse ato e informar o juízo. Informar o juízo. Agora, essa questão de tendencioso é muito complexa, porque você precisa ter material que evidencie isso. Simplesmente alegar isso, você poderá, inclusive, incorrer em conduta ilícita. Por quê? Porque o perito, quando ele é nomeado, ele se reveste ali das condições de munus público. O que isso significa? Que ele está representando ali em prol de vários. Ou seja, ele está imbuído na condição de assistente do juízo. Então, por isso, ele tem uma ligação muito próxima com o juízo, e é muito comum a gente falar juízo, é a mesma coisa que juiz, para ficar mais fácil de entender. Então, ele fica numa condição muito próxima do juiz, quase que equiparado, representando o Estado ou a União. Então, tem que ter muita cautela no momento dessa impugnação, se for necessário, fazer com as devidas cautelas e com material que evidencie. Viu? Uhum. E daí também, né, doutor, acho que acrescentando aí para o Gabriel. O Gabriel, inclusive, ele é perito e assistente técnico também, colega nosso, amigo nosso, colega não, amigo nosso, né, amigão nosso aí, e aluno do nosso curso também, né. E inclusive, já tem feito perícias aí pela região, né, Gabriel? Daí também a importância de ter um assistente ali, né, acompanhando, né, para ver se o perito ele não vai fazer, de repente, usar uma metodologia que não se usa, praticar algo que não deveria. Nesse caso, como o Thiago citou, né? Quando você lava o carro lá, só bota enche d'água, não enche? Nesse momento, o assistente técnico já tem que entrar, né? Antes do trabalhador responder, falou, doutor, peraí, o senhor está induzindo a resposta aí. Não, faça a pergunta correta. Então, quer dizer, aí é técnico com técnico, né? É o assistente técnico com o perito fazendo essas indagações. Aí alguém pergunta, mas pode? O assistente técnico pode, né, fazer isso? Não só pode, como deve, quando ele entende do assunto. A expressão que o Thiago falou, entra mudo, sai calado, gente, eu já escutei isso de advogado. O Júlio, acompanha lá, vai ter uma perícia aí e tal, mas é o seguinte, entra lá, vai dar seu nome e tal, mas não fala nada. Se precisar, deixa que eu falo alguma coisa, não fala nada, entra mudo, sai calado. Quem nunca, né, Thiago? Acho que quem da área de segurança do trabalho já deve ter ouvido isso aí pelo menos uma vez, né? Ô, Júlio, lembrando que essa semana a gente teve um momento bem nebuloso, né? Tivemos. Tivemos. E é isso, né, doutor? E aquele negócio, tipo, são opiniões técnicas, gente. Você não pode falar, você é um filho da puta, você não pode xingar o cara, né, gente? Assim, não pode levar para o lado pessoal, mas é expressar opiniões técnicas, né? Então, isso é permitido. E às vezes o calor ali da perícia aumenta mesmo e começa, né? Às vezes voz alta começa a surgir. Normal, gente, normal, tá? Ali você não tá para ser amigo de ninguém, mas tem que respeitar, né? Respeito em qualquer lugar é bom, é sempre muito bem-vindo, né? Exatamente. E, doutor, casando com a pergunta do Ivo, que daqui a pouco a gente volta, né? A demanda por assistente técnico hoje, ela está crescente? Principalmente nessa parte do reclamante? Bastante, porque hoje, assim, é um ponto de vista meu, né? Eu acredito que por ter essa facilidade de acesso à informação que nós temos hoje, as pessoas têm se conectado cada vez mais próximas dos seus direitos, né? E isso faz aparecer, fala assim, nossa, o doutor Jorge, é comum, acontece isso. Doutor Jorge, o senhor vai levar lá alguém para acompanhar a minha perícia? E isso acontece. Fala assim, aí, ó, tá vendo? Então, isso também tem criado essa dinâmica de nomeação. É bom os advogados se atentarem a essas questões. Por quê? Porque às vezes julga, não, vou pegar quesitos na internet mesmo, no momento da perícia, e vou colocar lá. Isso não existe. Você não tem uma técnica precisa para fazer esse tipo de procedimento.
se você faz, né, pode até ser que ele tenha, né, tenha feito um curso, alguma especialização nesse sentido, mas isso acontece. E pega um Ctrl-C, Ctrl-V, né, Júlio? Coloca lá nos quesitos e aí prejudica o cliente. E a posição do advogado nesse sentido é para baixo. Né? Vai caindo, começa a perder demanda, porque existe essa comunicação entre clientes, é verdadeira. Pega e fala assim, olha, o doutor Jorge não apresentou meus quesitos lá, não acompanhou minha perícia, não tinha ninguém acompanhando minha perícia. E vai de boca e ouvido aí, né? Exatamente. Com certeza. É aquele negócio, né, doutor? Você comentou agora há pouco, né? Cuidado com esse negócio de copia e cola, né? Copia e cola, vou pegar esses quesitos aqui, vou colocar. Não é assim, tem que ser analisado caso a caso, como o senhor mencionou muito bem, né, agora há pouco aí. Adquira aqui 1000 quesitos, né? Existe isso aí no mercado, né? Pessoas vendendo quesitos prontos. Cuidado, gente, muito cuidado, cada caso é um caso. E como o senhor mencionou, eu já vi demais quesitos que, na verdade, não ajuda nem um pouco o cliente, atrapalha e atrapalha muito, né? É exemplo aí dos quesitos Ctrl-C, Ctrl-V, né? Infelizmente. É isso aí. Vamos lá, Tiagão. Próxima pergunta. Vamos lá, pode fazer. O doutor Jorge, sobre gostaria que o senhor deixasse muito, muito claro aí, né, para o pessoal sobre como tem sido, né, a experiência no nosso trabalho, da nossa parceria, enfim, como que se tem atendido ou não, e o que está sendo determinante, o que está sendo interessante. E, doutor, mete o pau, aproveita, se quiser criticar, faz ao vivo mesmo. Então, Júlio, igual eu te disse mais cedo, precisa melhorar muita coisa, viu? Precisa melhorar muita coisa aí, porque esse serviço de vocês aí... se não fosse o Thiago aí, cara, vocês estavam enrolados, viu? Brincadeiras à parte, cara. Eu estou extremamente satisfeito com os resultados aí, cara, e tem dado muita força e traz para a gente uma segurança maior, né? Isso é inegável. Essa segurança aí, ela é necessária para que a gente faça, e quando eu falo a gente, os advogados, que nós façamos o nosso trabalho com a cabeça mais tranquila. E essa clareza que eu prestigio tanto, vocês trazem de forma muito, muito bem exposta, né? Os trabalhos, os acompanhamentos são excelentes, né? Não tenho o que questionar, não tenho que cobrar mais, não. Que bom, doutor. Já vou pedir um aumento aí na próxima. Na próxima eu pedi um aumento aí já. É isso aí. E como é que você ficou conhecendo essa peça aí, doutor? O Júlio Botelho. O cara já tá querendo saber. A fonte. Como é que foi? Doutor, boa pergunta, Thiago. O senhor lembra? Eu recebi, na época eu estava com 2 ações que eu atuava mais em trabalhista. Eu estava com 2 ações que envolviam também insalubridade. E eu já estava com essa pulga atrás da orelha. Falei, cara, eu preciso de assistente técnico. Quanto será que custa um assistente técnico? Eu não fazia nem ideia. E aí tem uma colega que trabalha com uma empresa de engenharia que eu perguntei para ela se ela conhecia algum engenheiro de segurança do trabalho, né? E aí ela me indicou o Júlio. Chamei o Júlio demorou uns 8 dias para responder, tô brincando. Foi mesmo, foi. Normal, doutor, normal. Aí eu liguei para ele, porque eu precisava, naquele dia mesmo, né? Tô brincando, foram 8 dias não, mas é que o WhatsApp, né, gente, é complicado. O WhatsApp hoje facilita e não facilita. Aí eu acabei ligando para o Júlio, a gente fez esse primeiro trabalho juntos, né? Eu lembro que ele fez assistência completa e a segunda parcial. E daí em diante, todas as... Aí, no começo do ano, na verdade, eu comecei a atuar no meu nicho específico, que eu estou hoje. E aí começaram a aparecer as demandas em específico, e eu só vim com acompanhamento de vocês, né? Estudo de viabilidade, rola, não rola, tá certo, não dá certo, essa aqui, vamos para cima, vamos. E é assim que tem fluído. Interessante, né? Como é que chama a engenheira mesmo, doutor? É advogada, a Ludmila. Advogada Ludmila, né?
A Ludmilla. Interessante. E ela veio da indicação do Eduardo, né? Acho que foi isso, né? Da King, né? King, isso. Da King, Então, assim, pessoal, olha que interessante, quando a gente fala a questão do network. Pode ajudar? Óbvio. Tanto para o assistente quanto para o perito, né? Então, o Eduardo, inclusive o Eduardo Augusto, já adiantando aqui, ele vai participar comigo no Domingão da Prevenção, Tiagão. Domingão que legal. vem. Próximo domingo ele vai participar conosco lá. Ele é engenheiro civil, né? Fiquei conhecendo ele, enfim, viramos amigos. Aí ele falou de mim, então, para a advogada falou para o doutor Jorge me ligou. Olha que massa, né, gente? Então, é network, galera. Isso é importante ter. Isso é muito importante. A gente fala sobre isso, né? Apesar de haver aulas exclusivas lá no curso, né, Tiago? A gente dá dicas estratégicas, né, de como você ser visto pelo advogado, né? Essa questão do network, sem dúvida nenhuma, ela é importante demais e acontece para todo lado, né? Então, isso é muito comum, né? Exatamente. A do Gabriel Almeida aqui, ó. Muitas contratações são feitas após o laudo desfavorável. Aí o pessoal tenta correr atrás do prejuízo. O pessoal espera o milagre do assistente técnico. Muitas das vezes isso acontece. Não só do assistente técnico. Não só do assistente, viu? Sabe o que tem sido comum, pessoal? Posso aproveitar o gancho aqui? Claro. Temos a possibilidade em todos os judiciários, isso estadual, União, quer seja trabalhista ou federal, a tal da atermação, que vai lá no juizado, né? Vai sem acompanhamento de advogado, aterma a ação, pretendendo aposentadoria, que seja, né? Algum procedimento que envolva apreciação de pedidos específicos, sem advogado, sem acompanhamento em perícia, perde a ação em primeira instância, para recorrer necessariamente precisa de advogado, e aí já quer que reverta essa situação. É impossível, praticamente impossível, porque o perito nomeado ali, ele representa o juízo. Se você não tiver o acompanhamento específico, bem acompanhado no momento da perícia, pedir para levar um tiro no pé, né? Então, tem um momento adequado. O momento adequado é quando? Antes da contratação, né, Júlio? Com certeza. Reforçando. Com certeza. Precisa sim fazer esse estudo e tem que ser antes, não pode ser depois. Mas isso também acontece, viu, gente? Para quem atua aí como assistente técnico ou pretende atuar, enfim, essa semana passada, né, um cliente entrou em contato comigo, não foi cliente do Dr. Jorge, é óbvio que não, senão já seria lá atrás no processo, né, doutor? Mas entrou em contato comigo um cliente onde a perícia era no dia seguinte. A perícia era no dia, cara, e era tipo assim, 3 horas da tarde. Eu até divulguei isso nos meus stories aí, para quem me acompanha nas redes sociais aí, eu divulguei isso nos meus stories. Então, às vezes acontece, né, a empresa entrar em contato ou reclamar, amanhã tem uma perícia, tal, o senhor pode acompanhar, tal. Olhei minha agenda, ok, posso. E aí, nesse momento, às vezes, né, o cliente ele acaba pagando um valor um pouco maior. Fala, olha, eu vou ter que abrir mão aqui de algumas coisas aqui que eu estou fazendo, tal, meu honorário é X, né? E às vezes, por conta da urgência, ele acaba contratando ali, porque não tem tempo de ficar correndo atrás de outros profissionais, tá, pessoal? Então, acontece. Dependendo da situação, o juiz nem admite a nomeação de última hora. Nem admite, perfeito. Aparecimento do assistente. Dependendo do juiz, sim, com certeza. Bom, nós colocamos aqui também, aqui ao lado do Dr. Jorge, ali está um Instagram, né, do Dr. Jorge, Saúde _ Jurídica, tem o Instagram do Thiago, tem o meu Instagram, então, às vezes são muitas perguntas aqui, pessoal, que aparecem, às vezes não dá tempo da gente responder todas, mas, na medida do possível, a gente vê, nós vamos gerando conteúdo nas nossas redes sociais aí, então a gente convida vocês para acompanhar esse nosso trabalho, tá? Doutor, eu queria... um comentário que eu fiz também aqui já numa aula, acho que foi até na aula passada, eu comentei sobre isso, né? Que às vezes um primeiro contato ali de um advogado com um assistente técnico, nem sempre o assistente consegue ganhar aquilo que ele geralmente ganha, né? Isso depende muito de região para região também, a gente sempre deixa isso muito claro, né? Na nossa região aqui, 1.500 a 2.500 a 3.000 para cada assistência técnica, mas varia, tá, pessoal? Então, nem sempre, né? Nem sempre dá para você colocar ali de cara meus honorários é tanto. Tem gente que fala assim, eu não trabalho por menos de tanto. Beleza, tá tudo certo. Mas, aí eu vou falar uma opinião minha aqui, né? Eu não penso dessa forma, né?
E o primeiro contrato, né, né, de cliente do Dr. Jorge, não sei se o senhor vai lembrar, doutor, foi em novembro do ano passado, né, onde o cliente era um reclamante, era o trabalhador, e não tinha lá, né, não tinha muitas condições, e aí você comentou, Júlio, será que você não consegue fazer aí um valor menor e tal, né? O cara não tem muita condição e tal, e aí aquilo que a gente fala sempre, né, pessoal, tem que ter a visão um pouco de futuro, né, brasileiro é muito imediatista, né, e aí eu falei, doutor, vamos embora, vamos fazer, tá, vou fazer para o senhor, e até bom que o senhor conhece meu trabalho, e aí eu vou só te pedir uma coisa, se o senhor gostar, achar que dá, né, se puder me indicar nas próximas aí, né, bom demais. Resultado, pessoal, fiz um levantamento agora há pouco aqui, doutor, 17 contratos, apenas com o senhor, 17 contratos, né, então, aproveitar também o espaço por enquanto, aqui. Né, Júlio? Por enquanto, né? Por enquanto. Então, aproveitar o espaço para agradecer, né, doutor? Agradecer a confiança no trabalho, né? E eu acho que isso é reflexo realmente daquele negócio, né? Faça bem feito, né? Tudo aquilo que você propõe a fazer, faça bem feito, porque coisas boas podem vir, né? Podem vir até você, né? Com certeza. Exatamente. Exatamente. Independente da condição, faça bem feito, né? Faça bem feito, exatamente. Independentemente do valor que você fechou, é baixo, é alto, enfim. Faça o que deve ser feito. Você tem ideia, Júlio? Esse cliente, ele me agradece até hoje. Sério, cara? Me agradece até hoje, cara. Olha aí, que legal, cara. Por todas as participações. E estendo a vocês, né? Massa. Estendo a vocês que tiveram participação aí no resultado dele. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É uma das partes mais satisfatórias que tem na advocacia, é quando um cliente vê o direito alcançado, cara. E assim, eu não tenho palavras para expressar quando isso acontece, sabe? Porque é tocante, cara. É tocante, sabe? Você vê, principalmente não, mas quando é uma pessoa que tem um pouco mais, é mais humilde um pouco, que depende daquilo ali, cara, sabe? E faz jus, né, doutor? E o principal, né? E faz jus, né? Exatamente. E faz jus, né? Porque estava tendo direito tolhido em função, sabe-se lá por quê? Por mera liberalidade de quem deveria estar fazendo certo, né? É isso aí. Perfeito, ótimo. Tiagão, quer colocar mais alguma pergunta aí para o doutor? Tem muitas perguntas, né? Mas... Tem muitas. Eu vou colocar uma última aqui, deixa eu escolher uma aleatória, porque tem muitas aqui. O Gabriel tá pedindo a caneca dele aqui, eu não fiz caneca para ele não, Júlio. Se você tiver pessoal, já nós vamos fazer o sorteio, tá? Aguenta aí, tem surpresas também vindo aí. Segura aí, pessoal, segura aí que tem coisa boa chegando aí. Pergunta do Everton Macasso também. Doutor Jorge, o reclamante pode reivindicar seus direitos trabalhistas somente nos últimos 5 anos, tipo insalubridade, periculosidade? Trabalhista funciona da seguinte forma. Se ele estiver vinculado ao contrato de trabalho, se o contrato de trabalho estiver ativo, e a gente entra na questão da prescrição, pode ser reclamado os últimos 5 anos. Se ele se desvinculou do contrato de trabalho, ele tem 2 anos para promover a reclamação, respeitando-se retroativamente 5 anos. Então, vamos supor que ele entre com a ação faltando 1 dia para alcançar os 2 anos. Ele pode reclamar os últimos 3 anos, arredondando a conta. Então, sempre respeitando os últimos 5, se o contrato ativo ou não. Se o contrato está inativo, já foi cessado o contrato, se já é fim do contrato de trabalho, ele tem 2 anos para reclamar, respeitando-se também os últimos 5. Certo. E lembrando então, né, que foi desligado, começa uma corrida contra o tempo. Né? Quanto mais tempo você demorar para ajuizar a ação, menos tempo de benefícios, vamos assim dizer, né, perdidos, que você vai ter que recuperar. É isso aí. Posso responder uma última aqui, Thiago? Pode. Fica à vontade, doutor. Da Angélica, que é pertinente essa pergunta. Angélica? Sim, deixa eu colocar na tela aqui. É essa. O juízo fica vinculado ao laudo pericial do perito? Não. O juízo, ele nem necessitaria de prova pericial, se ele tiver convencido do que tem lá no processo. Mas ele, por talvez não ter esse entendimento técnico, ele vai, sim, nomear um perito para que represente ele nesse ato
e traga as informações técnicas para o processo. Mesmo assim, sendo rebatidas essas teses que o perito trouxe para o processo, seja pelos assistentes ou pelo advogado, né, ele poderá afastar esse laudo pericial e levar em consideração todos os elementos probatórios nos autos e também o posicionamento dos assistentes técnicos. Tá? Legal. Espero Legal. que eu tenha respondido. Opa, Com certeza. Pessoal, muito obrigado por vocês. Quero agradecer também ao Dr. Jorge por estar aqui, disponibilizando aí esse tempo com a gente. Foi 1h30 conosco. Muito bom mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal, e reforço mais uma vez, salutar essas aulas de vocês, viu? É muito importante e é um prazer ter participado, viu? Muito bom, Valeu. doutor. Muito bom mesmo. Vamos em frente. Parceria que não tem fim. É isso aí. Valeu demais, doutor. Show de bola. Valeu.